Boa noite a todos, que a paz esteja conosco. É um prazer estarmos mais uma vez aqui neste meio de comunicação para poder transmitir, poder passar algumas lições que o nosso Evangelho, segundo Kardec, nos traz a respeito do bem viver, daquilo que estamos fazendo aqui neste planeta, para onde vamos, o que acontece conosco em alguns momentos. Mas vamos lá, ainda vamos ver se alguém vai começar, né, iniciar hoje. Nós somos lá do grupo Fraternal Espírita Recomeço, e a gente, na última segunda-feira, foi dia 10, né? Nós falamos sobre o ante os pequeninos, que foi falado lá com o nosso querido Eduardo Maligo, né? O Eduardo, e que ele pôde, né, nos passar aí nos fez uma palestra bem ampla e com bastante profundidade a respeito desse tema, que é importante, ainda mais neste momento que nós vivemos no mês de outubro, na Semana das Crianças, onde aí temos uma série de lembranças sobre o que realmente acontece com os nossos pequeninos, né? Então, que esta pequena live possa ser útil para todos aqueles que ouvirem, que estarão ao vivo conosco, e aqueles que poderão, né, estar aí ouvindo depois desta noite. Então, quero também desejar aí a Celeste boa noite a todos, muito boa noite. Brumado, Bahia, que possamos, né, é gostoso a gente ter pessoas que estão aí bem longe, que possam estar aí participando conosco nesse momento. Temos também a Solange, boa noite. Nossa, da Alemanha, estamos internacionais esta noite. Eu tenho que falar em alemão? Acho que não, né, Solange? Então vamos lá. Eu posso até falar inglês, mas em alemão não. Mas vamos no português mesmo, que eu me saio melhor. Seja bem-vinda, Solange. E que nós tenhamos, né, com bastante alegria, né, este esclarecimento que nós vamos falar hoje sobre as crianças. É um tema interessante, é um tema gostoso de se falar, porque fala das crianças, fala do amor que eles têm por nós, fala da simpatia, é aquilo que nós, né, espontaneamente, nós desejamos e falamos sobre elas, né? Então, vamos lá. Good night, good night. Boa noite, prazer. A Silvani está fazendo aniversário hoje, está também presente, eu não acredito. Parabéns, Silvani. Hoje é aniversário da Silvani Diniz. Ela disse que hoje não iria participar, mas ela não resistiu ficar longe de nós aí, ó. Seja bem-vinda, Silvani. E Solange, eu tive o prazer de estar aí na Alemanha por um período, né? A gente aprende a falar algumas palavras, mas agora, infelizmente, já na época que eu trabalhava como executivo numa grande empresa, tive a oportunidade de estar aí em Berlim, em outras cidades, para assim, negócios, mas foi muito bom minha passagem aí. Mas parabéns, vamos parabenizar aí a Silvani pelo seu aniversário de hoje. Muito bom. Então vamos lá. Cida, boa noite, boa noite. Eu espero que nós tenhamos aí mora 33 anos aí, mora em um. Ah, tá. Muito bom. Não conheço, mas como é que está a Alemanha, né? Acho que deve estar, como a Europa está toda aí em atenção voltada para o nosso país também, né? Também pela situação que encontra o próprio planeta.
e as questões econômicas, de guerra e outras coisas mais que estamos sofrendo. Mas que, conforme temos dito em nossas palestras e de acordo com aquilo que nós temos passado e estudado através da nossa doutrina kardecista, é um momento de transição, é um momento que o planeta está ali se mexendo, né? Está precisando, né? Está precisando fazer aí algumas mudanças, e para se fazer mudanças precisa mexer, né? Para depois melhorar. Então, que a gente consiga, né, fazer com que as boas vibrações, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós temos de bom possa ser, né, que possa ser expandido, que possa ser dito, né, pelo verbo, né, que chegue até as energias celestiais, para que amenize e que possa manter tudo isso. A Solange está me dizendo aqui que é mãe de 5 filhos e 4 netos, e a situação realmente afeta, né, realmente o nosso planeta, sem dúvida. Parabéns, Solange, de 5 filhos e 4 netos. Vamos falar sobre isso. Ótimo, excelente, Solange. E o Caio Motorhead, quem que é o Caio? Boa noite, Caio. Bom, gente, eu vou começar, senão eu vou ficar falando boa noite para todo mundo aqui hoje, né? Então vamos lá, repetindo então. Eu até achei que hoje nós não teríamos muitas pessoas envolvidas, porque ficamos 2 semanas, a semana retrasada, a Vanice teve problemas, ela não conseguiu fazer a live, e nós, acho que na última segunda também não divulgamos, então eu estava até com receio aqui de estar falando sozinho hoje, mas muito obrigado a todos vocês, Taninha, que está aí comigo também essa noite, uma companheira lá da casa, que está sempre comigo, também como a Silvani, e eu tenho que dizer que só tenho privilégios de estar nesse grupo maravilhoso que é a Casa Espírita Recomeço, onde lá a gente realmente vivencia, né? Estuda, vivencia o Espiritismo, fazemos o nosso melhor para que as coisas corram bem a gente vibra as coisas boas para que o nosso planeta possa melhorar, né? De norte a sul, leste a oeste, o planeta em si. Mas começa pelas crianças, né? Aqui no Brasil, estamos comemorando a Semana da Criança, é uma semana importante, bem como a padroeira do Brasil, que todos nós já conhecemos, Nossa Senhora da Aparecida, que foi vinculada a essa data, e que é um momento de muita energia positiva no Brasil, e principalmente aqui em São Paulo, né, em Taubaté, ali naquela região onde está localizada a Igreja Nossa Senhora da Aparecida, com muitos romeiros, com muitas orações, e isso ajuda demais o nosso Brasil, ajuda muito, né, a acalmar as energias negativas. Então, esse momento que vivemos hoje, né, ele é um momento muito agradável, porque as vibrações são muito boas, que são emanadas de todos os cantos, né? Principalmente daqui, porque estamos falando, né, de uma santa que todos idolatram, e que realmente ela tem feito muito, né, através da fé das pessoas, e ela mesma intervindo, né, junto ao Brasil e com certeza ao país, ao mundo, e que consigamos alcançar esses objetivos, nós aqui simples habitantes desse planeta. E vamos lá, eu ainda não entrei no assunto ainda, vamos lá, eu vou entrar, eu juro que eu entro, que é entre os pequeninos, que a gente quer comentar um pouco sobre isso. Me perdoe aqui, Solange, clipe, aqui, madrugada preciso falar com você, depois me escreve, privado, gratidão. Opa, Solange, pode ser, depois das 10 horas podemos falar sim. A gente pode falar sim, tá? Com muito carinho, com certeza. Então, a gente, nesse capítulo 8, que também fala bem-aventurados os puros de coração do nosso Evangelho, Jesus faz menção aos puros de coração,
aqueles que têm o coração limpo, que têm o coração puro, sem malandragem, sem preconceitos, sem nada disso que nós estamos tentando eliminar do nosso eu, do nosso espírito. E ele, para se referir, e ele para demonstrar, Jesus, né, para demonstrar o que seria puro, os puros de coração, ele se referiu no momento onde ele estava ali, como Jesus sempre esteve no meio do povo, falando por parábolas, e ele, num momento que as crianças estavam sendo proibidas de se aproximar dele, ele falou, não, vamos deixar que esses pequeninos venham até mim, porque eles são os puros de coração. Por que ele quis dizer isso? Quando a criança, né, ela está naquele período que chamamos de criança, desde o começo dos seus primeiros dias até os seus 7 anos, 8 anos, 9, 10 anos, ainda elas não têm aquela maldade, eles não guardam nada de rancor de ninguém. Você consegue enganar, você consegue, com uma balinha, você consegue, assim, um abraço, você conhece um beijo daquele pequenino, né? Então, é isso que Jesus quis nos dizer quando ele se referiu às crianças, né? Mas é importante que nós saibamos que esse período da criança não é o espírito que é uma criança, né? Não é o espírito que está ali como ele já foi adulto e está retornando. Então cabe aqui um esclarecimento sobre o processo que acontece na espiritualidade. Quando nós desencarnamos, tá certo? Nós desencarnamos, vamos dizer assim, de uma forma genérica, tá? De uma forma ampla. Nós desencarnamos da forma que, por exemplo, se hoje o Aidar se desencarnar aqui, ele vai estar indo para o mundo espiritual desse jeito. 1,80 m, 90 quilos, enfim, tá com essa condição que eu me encontro aqui nesse instante. E, lógico, vamos passar por um período, eu vou reduzir bastante, resumir bastante, de onde eu vou começar a aprender e vou começar a ter o discernimento de como eu estou e para onde eu vou, e quando eu devo voltar, porque a maioria, quase que 100% de nós, vamos voltar para o planeta. E nós, quando retornamos para esse planeta, existe todo um processo científico, tá certo? Para que nós possamos retornar a um corpo que é do tamanho daquele que sai do ventre da mãe. Então há um processo de encolhimento do perispírito. Tá? O perispírito é uma massa que ela é flexível e ela se ajusta, ela se acomoda ao nosso tamanho. Então, esse perispírito, quando nós já estamos para fazer para nós retornarmos para o planeta, inicia-se o processo da aproximação. Então, antes mesmo da mãe estar ali com o óvulo fecundado, já existe um vínculo próximo, onde as características daquele feto, ou até mesmo, antes mesmo, já está tudo programada para aquilo lá, para aquele momento. Então, o espírito, quando o óvulo ele fecunda, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, nesse instante há um vínculo que liga mãe com aquele espírito. E ele não fica dentro do ventre da mãe, ele fica do lado, porque um corpo só pode ser tomado só por um espírito, mais nenhum. Então, ele fica do lado da mãe, com um vínculo já ligado naquela vida que está ali para começar. E a gente começa aí um processo de equilíbrio, de moderação. Aquele espírito ainda ele não está no formato de um bebezinho. Então ele vai passando por aquele formato. E, inclusive, as condições mentais. Quando nos encontramos ainda no começo da gestação, o espírito ainda tem o conhecimento do que ele está fazendo, por que ele está indo, se ele vai
tem aquele receio se tudo que ele vai fazer vai dar certo, se aquilo que ele pediu para passar na terra ele vai conseguir. Então ele tem um momento ali de assim, um pouquinho de apreensão. E nesse momento ele começa a amar, e a mãe amar aquele feto, amar aquele espírito, para que haja aquela união bem gostosa. E o espírito, no decorrer da gestação de 9 meses, dos 9 meses, ele vai ali encolhendo, a sua mente vai cada vez mais sendo assim escurecida, ele vai deixando, até que há um momento que ele faz o acoplamento, quando o bebê, quando a criança nasce, ele acopla, né, o novo corpo, e lá ele é selado das recordações que ele teve no passado. Obviamente que ficam resquícios, que nós chamamos, né? A nossa intuição, fica ali todo o arquivo daquele espírito gravado na consciência daquele espírito, que agora já é alma, não é mais espírito, porque é quando está encarnado, ele é alma. E quando ele consegue, quando ele passa por esse período de nascer, ele tem ainda um contato muito forte com a espiritualidade. Ele conversa, ele vê, ele sente, ele faz tudo, né? Isso é notado, é muito bem notado, quando a gente tem, às vezes, um animal dentro de casa, um cachorrinho, muitas vezes o gato. Eles param, porque eles sabem que vem muitos espíritos conversar com aquele espírito que está iniciando o processo, né? Então, ele tem uma vida, de acordo com cada espírito, mais espiritual do que na parte material. E esse ciclo, ele vai até mais ou menos 7 anos de idade, quando aí há o encerramento da ligação espiritual com aquele ser que está encarnado. Por isso que muitas vezes, né, a gente percebe que a criança tem os amiguinhos que estão ali, né, escondidos, crianças que só eles conseguem ver, são os anjos, são os espíritos que ficam ao redor dele para, né, dar ali uma boa, enfrentar, né, dando forças para ele enfrentar o novo ciclo que ele vai adentrar. Então, esta criança, ela inicia um processo de inocência. Ele inicia um processo totalmente novo, como se fosse um espírito 0 quilômetro, que nunca tinha sido rodado antes. Então, ele não tem ele tem guardado no arquivo, mas não está ainda não explodiu, ainda ele está ali guardando aquilo lá para um momento que ele vai aos poucos, na medida que ele vai aumentando a idade, chegando aos 7, 8, aquilo vai despertando, que vai fazendo o quê? Ele vai se vinculando, ele vai se relacionando com aqueles que estão ao redor dele. E quem é que está ao redor dele? São os pais, são os tios, avós, enfim, aqueles que são mais próximos dele. Então, essas crianças, elas iniciam um processo de praticamente um novo estudo, de uma nova condição. Daí vem aquela grande, e que foi dito, que nós sabemos, a importância dos pais com relação àqueles pequeninos que nós recebemos em nosso colo. Porque Deus nos colocou em para aquele espírito, para nós educarmos, para nós podermos conduzir ele à luz de boas condutas, à luz do ensinamento, à luz da religião, dos bons modos, da educação. Enfim, nós, pais, somos responsáveis importantes naquele momento, quando a criança começa a saber o que é certo e o que é errado. E isso vai aos poucos, né? Ele vai guardando, e ele vai se ajustando às condições que estão lá envoltas dele, né? Então, vamos dizer assim, se ele tem uma família que tem assim conceitos religiosos, que tem o discernimento do bem e do mal, com certeza esta criança ela vai estar bem propensa
a seguir os caminhos que os pais ensinam. Mas aí não seriam nem com a palavra, né? Isso, eles nos observam muito, e sim pelas nossas atitudes. Eles são como os animaizinhos, que ficam nos observando, ficam lá procurando saber o que nós fazemos, e repetitivo para eles saberem. E as crianças são assim. Tanto é que quando nós temos os nossos filhos, eles falam, eu quero ser igual ao meu pai. Quando aquilo exalta, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser tão bom quanto. Então, nós somos os responsáveis pela educação ante aos nossos filhos. Nós somos responsáveis pelo encaminhamento desta criatura para a vida que ele for aqui predestinado. E é óbvio, gente, que nós sabemos que nenhum de nós vem aqui como anjo. Nós estamos aqui em aprendizado. E aí a gente inicia um processo de equilíbrio, né? Deixa eu ver aqui, é verdade que os filhos nos escolhem antes de vir ao mundo? Olha, Solange, aí não são, às vezes, é lógico que eles escolhem os pais, mas muitas vezes, a sua pergunta é importante, muitas vezes vem pela necessidade, não é que eles escolhem, é que nós deixamos resquícios passados. Então, se nós formos observar, esses resquícios são resolvidos aonde? No seio da família, na família. Então, os espíritos que compõem aquela família, eles sempre têm algo em comum ou em atrito com cada um. Tanto é que você deve ter filhos que talvez sejam mais calmos, outros mais nervosos, outros têm uma condição, porque são espíritos diferentes que estão vivendo com você, e cada um deles tem uma necessidade de evolução. Mas a mãe, a Solange, com certeza, foi a pessoa que melhor teve, a melhor pessoa para eles conseguirem os objetivos individuais de cada um de nós. Mas geralmente isso acontece em família, nós sempre estaremos ali em família, em volta dos mesmos, né? Do tio, do avô, uma vez eu sou pai, amanhã eu sou mãe, eu não sei o quê. Então eu diria que é pela necessidade do espírito onde ele escolhe os pais dele, né? E muitas vezes isso não é assim, não é uma regra, porque muitas vezes esses filhos vêm por necessidade, às vezes de ajudar os pais, muitas vezes os pais para ajudar os filhos, e isso não existe regra, porque se eu tiver ali um resquício muito grande vamos supor, com um vizinho, sei lá, pode ser até com um vizinho, que eu brigo, que eu faço, não sei o quê, e não houve meios de haver aquela comunhão, de não haver um entendimento naquele momento que ambos viveram na Terra, então a espiritualidade, o espírito, né, os cientistas espirituais, o que eles fazem? Eles falam, bom, não houve contato, não houve possibilidade de um se entender com o outro. Então nós vamos pegar a Solange e vamos pôr lá no meio da Solange um filho, sei lá, se eu vou chutar um nome aqui, Solange, vai, o Eduardo, para que a mãe Solange ame esse Eduardo e que o Eduardo ame a mãe. É óbvio que, como eu disse, nós esquecemos tudo isso. Isso é apagado na medida que nós reencarnamos. No exato momento que as nossas mães nos dão a luz, nós acoplamos no corpo, o novo corpo que está sendo formado, que foi formado. Então nós esquecemos, mas nós temos assim momentos que a gente sabe o que aconteceu. Tanto é que a gente conhece quem nós somos. Nós sabemos das nossas dificuldades, dos nossos problemas, nós sabemos das nossas intrigas, aquilo machuca, aquilo que quando tem alguma coisa acende assim de uma forma muito forte. Então, de uma forma ou de outra, todos nós sabemos quem nós somos no passado. Então, essa condição de pai, de mãe para com os filhos é muito forte. É o fator, eu diria assim, um dos mais importantes para que haja o equilíbrio, para que haja o desenvolvimento de ambos os seres.
Existem casos onde a mãe vem com uma missão de acolher um espírito muito difícil. Então ela vem primeiro, isso, olha, eu estou dizendo por leituras e o compêndio da nossa doutrina maravilhosa. Então a gente temos muitos relatos, Chico Xavier, enfim, falou muito sobre isso. Então temos ali no próprio filme do que nós assistimos com André Luiz, né, o Nosso Lar, onde a tia de uma sobrinha ali, vendo que a menina não tinha como ela aceitar a condição que ela teve de quando ela foi casar, houve ali uma interrupção, e ela queria voltar, de todos os jeitos queria voltar para a Terra, e ela não aceitava, ela não aceitou aquele desencarne. E a tia fez de tudo para conseguir manter ela na espiritualidade, lá no Nosso Lar, mas ela fugiu. Ela quis voltar do lado do noivo. E onde se perdeu mais ainda? Foram acolhê-la novamente. E aí ela se preparou. Não vamos ter jeito, porque esse espírito não vai conseguir ser um espírito que vai evoluir na próxima encarnação. Então eu, tia, vou recebê-la como mãe. E isso fez com que a mãe recebesse esse filho para que ela pudesse educá-lo, para que ela pudesse, à luz de um evangelho, à luz de uma doutrina, dos bons conceitos, de uma religião, enfim, pudesse acalmar, pudesse lapidar aquele espírito que na última reencarnação foi revoltado, não aceitava. Então você percebe, Solange, ou a todos que estão nos ouvindo, que nem sempre nós escolhemos, e sim, nós somos muitas vezes até ajudados para que aqueles que estão com dificuldade possam haver essa ajuda. Então, na questão de mãe e filho, a mãe tem uma relação com o filho assim que só vocês mesmos que sabem, está certo? O amor que existe entre ambos. E esse amor, gente, ele é profundo, ele ama, ele higieniza, ele arruma, ele lapida. Então isso é um dom que vocês, mães, têm e que nós, homens, nesta vida, a gente não consegue nem entender o tamanho do amor que vocês têm pelos vossos filhos, né? Então, a gente está aqui para ajudar uns aos outros. Então, essa condição de mãe que vocês têm é uma caridade infinita, gente. É uma mulher que recebe nos braços os filhos, é de um amor tremendo. Vocês não têm ideia o quanto isso é importante para a nossa evolução, tá certo? Porque nos colocado nas nossas mãos um ser que precisa muitas vezes da minha ajuda. E eu não sei disso. Eu quero um filho, tal, para educar, fazer isso. Mas atrás dos panos lá, atrás de toda essa história, existe um conteúdo muito mais profundo, muito mais importante do que apenas um filho, né? Ajudar um ser, um espírito que está precisando. E existe, ao contrário, quando o filho vem para ajudar as mães, né? Até como você colocou aí, os filhos, eles nos ajudam e nos ensinam muito. Isso é notório. Quando você acha que é o bambambam do pai, não sei o quê, o filho vem para você e te fala uma coisa que te quebra. E mesmo você fala, não sei o quê, mas ele te quebra, com uma palavrinha ele te quebra. E a gente, com isso, vai aprendendo que nós estamos aqui para crescer um do outro, um juntinho do outro, um ajudando o outro. É marido e mulher, né? As questões de marido e mulher são muito mais graves ainda no passado. Existe aí, escondido, muito mais detalhes para quando há a questão do marido e mulher, né? Isso tudo que eu falo não é regra, porque cada caso é um caso diferente. Então a gente está se referindo aqui a uma questão macro, né? Não vamos dizer que isso é para todos nós, mas é uma questão que acontece muito. Então que dá para a gente saber como que as coisas funcionam, tá certo? Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Eu perdi meu filho de 20 anos, Christian.
eu sou grata por ter tido Christian na minha vida. Obrigado pela explicação. Solange, tenha certeza, né, com a sua pergunta, a gente adentra cada vez mais nesse conceito que nós estamos falando hoje. A sua importância em receber o Christian foi tremenda. Por quê? O ciclo anterior dele, onde ele viveu uma outra vida, talvez, não sei com quem e como, foi interrompido. E ele não conseguiu terminar esses 20 anos. Então, você diz, né, eu perdi meu filho de 20 anos. Ou seja, com 20 anos ele estava aqui nesse planeta. Acabou o ciclo dele. Acabou para começar um novo, de uma outra forma, com os resquícios que às vezes ficam, já não mais sendo preciso para a próxima vida que ele terá. Tá certo? Porque o Christian, com certeza, ele vai retornar. Quando há essas mortes assim brutas, né, essas mortes recentes, é certeza. A maioria dos casos é para finalizar um ciclo, para começar um outro. Doenças, por exemplo. O câncer, que tira agora crianças, tira um adulto, né? Geralmente, atualmente com crianças, muitas crianças. É a questão do ciclo. Termina ali o prazo, olha, faltaram 10 anos, 5 anos, 1 ano para eu terminar aquele ciclo. Então eu vou nascer e vou ficar ali um período necessário para eu finalizar aquele ciclo. Então, nós ainda não estamos preparados emocionalmente para às vezes aceitar, muitos de nós não aceitam, né, perder um filho com 20 anos. Muitas vezes as pessoas caem em depressão, não aceitam, querem se suicidar, querem entrar. Eu, particularmente, a gente até acaba conhecendo muitas pessoas que vão na nossa casa com esse tipo de depressão e não consegue, a mãe ela não consegue aceitar a morte de um filho, né? E isso nós temos que nos habituar, porque o filho que nós temos nos é dado por empréstimo, gente. Ele nos é colocado ao nosso lado por empréstimo, para que nós possamos cuidar, dar oportunidade para ele crescer também. Então, essa questão de vínculo familiar, ele existe para a lapidação, para que nós possamos evoluir em conjunto, em número de pessoas, em números, né? Evoluir juntos, para crescermos. Então, hoje eu estou como homem, amanhã estarei como mulher, hoje vou ser pai, amanhã vou ser filho, enfim. Esse ciclo, ele vai, né? Ele vai girando de acordo com as necessidades de cada um. Então, nós temos que, de uma certa forma, quando somos acometidos de situações como essa, ter um entendimento espiritual. E isso é maravilhoso. Quando nós realmente nós aprendemos a entender o que Kardec quis dizer, quando Jesus, quando esteve aqui conosco, o que ele quis dizer, quando ele falou, quem são os meus pais, quem são as minhas, quem é o meu pai, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, porque estavam fora da casa onde eles estavam reunidos, porque ele não tinha diferença entre pai, mãe, filho, avô, não havia essa diferença. Para ele, todos eram iguais em espírito, todos éramos iguais em igualdade de espírito, que é um pai que nós temos. E nós estamos aqui para nos ajudar, né? Então, uma mãe, os pais, vamos dizer assim, quando recebem os filhos, tem uma gratidão tão grande, porque você sabe, quando nós temos o conhecimento do que acontece nesse momento, né? E eu estava até comentando com isso com os amigos lá na casa, que como nós somos, assim, né, fomos felizardos nesses últimos 200 anos de ter, né, o advento do kardecismo, né, quando Kardec esteve aqui conosco, e nos abriu, nos esclareceu tudo isso. Porque quando nós não tínhamos esses esclarecimentos, aí sim havia aquele, né, nossa, meu filho morreu, não sei o quê, minha esposa, era crítico. Muitos nem sequer conseguiam aceitar e entravam até em suicídio por isso.
E hoje, e nesse período que nós estamos estudando o kardecismo, estudando a vida após a morte, o porquê que nós estamos aqui, o que cada um de nós está fazendo neste bendito planeta que nos recebeu com muito carinho, por que há crianças que vivem, por que há seres humanos que vivem 20 anos, como Christian, e outros vivem 80, vivem 100? Por que existem Pedros que viveram só um dia, ou Marias que viveram uma semana? Que Deus que é esse punitivo? Não existe isso. Deus não pune ninguém. Ele nos dá a oportunidade, neste planeta, de nós ressarcirmos, de nós recuperarmos as nossas falhas que tivemos num período onde aqui estivemos nesse planeta. E eu posso até dizer em outros planetas. Como todos sabem, nós não estamos sozinhos neste planeta. Existem N outros planetas que nós vamos viajando. Como é dito hoje, aqueles que não conseguirem se ajustar, seguir um caminho de bondade e tudo mais, eles já estão sendo preparados para habitar um novo planeta. De ir para um novo planeta para recomeçar uma nova vida. Vocês imaginem nós voltarmos para a pré-história, voltarmos para o tempo da pedra lascada, onde nós sofrimos muito aqui no planeta, com as adversidades que haviam do clima e de todos aqueles ajustes, né? Então, vocês imaginem estas criaturas nós temos que retornar. E isso vai acontecer com esses espíritos que não conseguiram se ajustar. E nós já temos até informações, gente, de que está sendo já colocado muitos espíritos trevosos, muitos espíritos que não querem ser ajudados, que não querem evoluir, que já estão sendo colocados em outros planetas, na Lua e no planeta Marte. Já estão em espírito, hein, gente? É isso que vocês têm que entender. Eles não estão encarnados, esses espíritos. Eles estão desencarnados, estão dormindo, aguardando a chegada de uma nova oportunidade para eles serem encaminhados para esse novo planeta, para recomeçar um novo processo. Então, por que nós dissemos que a melhor oportunidade é essa que estamos vivenciando hoje? Porque é melhor, estamos aqui na Terra, só depende de nós de evolução. E nós temos a felicidade de ter os esclarecimentos espirituais, né? De todas essas informações que antigamente nós não tínhamos, e nós estamos tendo hoje. A vida após a morte, o que acontece conosco quando desencarnamos, por que nós estamos retornando? Vai chegar um momento que nós não vamos mais precisar retornar para este planeta. Talvez nós já vamos para um outro planeta. Talvez já vamos estar um pouquinho mais evoluídos ao ponto de poder experimentar e saborear um planeta onde o mal seja na régua, né? na régua, lá com 20%, 10% da maldade e 90% da bondade. E é isso que acontece quando saímos de um planeta de provas e expiação e entramos num planeta de recuperação. Tá certo? Deixa eu só ler aqui, apesar da dor, eu guardo os momentos com Cristo como força para seguir. Suas palavras em relação a Cristo, realmente, sua missão aqui na Terra terminou. A partida do Christian me ajudou ontem, né? Me ajuda a entender melhor sobre a vida espiritual. É isso aí, Solange. E saiba que uma forma que a gente costuma dizer para os nossos amigos, o nosso pessoal, e como esclarecimento, ilumine ele com luz, com bons momentos. Nesses 20 anos, pense em boas coisas. Faça com que ele sinta-se bem sabendo que você está bem, que você aceitou e que você jorra para ele orações, dá de presente para ele uma oração, um buquê de flores, luz, para que ele possa se fortalecer, não sei como que ele está, cada vez mais, tá certo? Então, com essas declarações, como a de você, que a gente precisaria, né, que outras mães em igual situação, ou até piores até que você,
e deveriam ter, né, entender isso. É lógico que ninguém quer isso para ninguém. É lógico que eu não gostaria de passar esses tipos de momentos, né? Mas cada um de nós, é isso que é importante, Solange, cada um de nós tem a sua necessidade em particular. Talvez para Solange a necessidade fosse essa. Talvez para o Cristian fosse essa a necessidade. Para o João, para a Maria, não. E nós temos que entender isso, porque cada um de nós tem diferentes graus de evolução, diferentes. Cada um está, né, num momento diferente. Eu aceito Jesus, eu aceito a espiritualidade, eu aceito amar ao próximo. Eu não aceito, esse que está aqui macho, eu não acredito, eu não aceito nisso, eu quero, né, prejudicar as pessoas que me prejudicam. Ele tem direito de estar igual a mim na escala evolutiva? Não. Ele está numa escala inferior. Então, há os degraus de inferioridade e superioridade entre nós. Óbvio que muitas vezes eu estou aqui, eu faço isso aqui, retorno para ajudar esse aqui a subir junto comigo. Então, nós temos missões, muitas vezes, mas a maioria de nós é para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução. Entra aí causas e efeitos, entre as questões kármicas, que a doutrina explica muito bem cada passagem dessa, tá certo? Então, esse sentimento de família, esse sentimento que todos nós, inclusive que é o tema da noite, das crianças, nós pais, né, temos uma responsabilidade muito grande com relação aos filhos, porque somos nós é que vamos educá-los, nós é que vamos colocá-los na direção correta. Se eu faço coisas erradas, se eu tenho vícios, né, de beber, de fumar, como que eu vou proibir o meu filho de não fumar e não beber? Como que eu posso fazer isso? Que forma que eu vou ensinar um filho a se educar se eu não dou bons exemplos? Né? E que assim seja, sabe, Solange, que assim seja. Que as suas orações cheguem para o seu Cristo de uma forma bem gostosa e bem ampla, para que ele possa, né, estar bem e que já se prepare para uma nova jornada. Então, retornando para a relação de pai e o filho ante os pais, a nossa responsabilidade, ela está aí num período que compreende, né, para nós, pais, filho vai ser filho até os 90 anos, ele está com 100 anos e eu estou chamando ele de filho, mas existe aquele período que é um período essencial, onde nós vemos com bastante assim, né, importância a educação daquele filho até a idade da adolescência, dos 13, 14 anos, 15 anos, 18 anos. Depois disso, né, eles já estão, a mulher, por sua vez, ela amadurece um pouco mais, 15, 16 anos, ela já está mais madura, ela está mais perceptível às informações e aceita melhor, né, muitas coisas. O jovem, o homem, ele já é mais, né, ele já é mais solto, ele quer conquistar as coisas e as verdades às vezes não são tão importantes. Então, quando eles estão né, chamando, saindo da barra das nossas calças, das nossas saias, nós temos que, né, entender que eles também precisam, evoluir, que eles precisam ter as questões dele que eles estão precisando lá para evolução. E nós, pais, temos que aprender a desmamar os nossos filhos. Nós temos que, com muito amor, é óbvio, o amor dos pais para com os filhos é eterno, gente. Mas nós temos que desmamar os filhos da gente, porque senão eles não vão crescer. Nossa geração, a nossa, a minha, eu digo que nós cometemos um grande erro, porque nós somos educados de uma forma um pouco mais assim, não foi severa, mas com um pouco mais de orientação, de rigidez, de ensinamentos, de castigos que nós cometimos, mas isso foi lá, nos 12, 13, 14, e por incrível que pareça, os nossos pais
quando nós chegamos aos 18 anos lá, nós já estávamos casando, gente. Nós já estávamos soltos para a vida. Coisa que hoje, um menino de 18 anos não chega, não consegue nada. Ele está totalmente dependente dos pais. E por isso que ele vai hoje, os casamentos, quando acontecem, estão acontecendo aos 20, 30, 40 anos, por aí. Por quê? Ele se sente, os pais prendem tanto, seguram tanto os filhos, que eles se tornam ali, né? Eu estou bem, não quero sair disso, estou bem acomodado. Enquanto nós, nos nossos 18, 17 anos, já queríamos alcançar o mundo. A gente queria trabalhar, já comprar um apartamento, uma casa. Tinha aquelas ilusões que faziam parte do nosso crescimento. E isso nos deu, né? Isso nos deu uma independência. Mas, por ignorância, não sei porquê, do nosso próprio capricho, quando nós tivemos porque nós não tínhamos condições, muitas de nós não tínhamos condições financeiras. Os nossos pais não tinham condições financeiras. Então nós transformávamos um simples pedacinho de madeira num brinquedo. E nós nos divertimos com aquilo, tá certo? E de uma certa forma, nós não conseguimos entender que aquilo era importante para nós. E o que nós quisemos fazer? Dar de tudo de mão beijada para os nossos filhos. Se meu filho pedir uma bicicleta, eu dou duas. Se meu filho pedir eu vou buscar o melhor, eu sempre quero dar o melhor. E é com sabe aquela história? Meu filho não vai passar do que eu passei. O que nós passamos? Eu faço essa pergunta para todos os da faixa que me encontro, que estão hoje entre os 40, 60 anos, 70 anos, né? Todos estão bem, todos estão ali plenamente numa vida que teve uma condição boa, evoluiu, cresceu, produziu e não ficou resquício nenhum nos nossos pensamentos, na nossa consciência. Nós crescemos, vivemos. Tudo bem, as coisas evoluem, muitas coisas que talvez nós tínhamos no passado não precisavam ali ser tão severas. Mas nós nos equivocamos. E nós tornamos os nossos filhos presas, tornamos eles escravos de nós mesmos. Então, por isso que a gente hoje, com esse despertar, com a evolução, com aquilo que nós provavelmente erramos ou não, a gente precisa corrigir isso, né? De mostrar para os nossos filhos que eles precisam seguir em frente. Nós não podemos ter medo deles errarem. A gente tem um medo incrível que eles errem. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça aquilo. A gente orienta, tá certo? Mas nós, de uma certa forma, queremos tê-los debaixo do nosso controle. E nós temos que parar e pensar um pouco mais nisso. As condições sociais onde a mulher ascendeu, com muita, né, com bastante carinho, eu falo isso, que tinha realmente que ter esta igualdade, não deveria ter desigualdade nenhuma entre homem e mulher, jamais. O papel do homem, o papel da mulher, por igualdade, por questões de igualdade, a mulher, por sua vez, com uma diferença essencial muito grande, né, do amor para receber os filhos, e junto com o pai, obviamente, o pai tem que estar presente, mas não é possível comparar a relação entre mãe e filho. Não dá. É mãe e filho. Então a mãe tem que ser mãe, né? Nós temos que entender isso. Mas as igualdades têm que ser iguais, tanto nas questões sociais como nas questões de trabalho, de igualdade. Isso eu não vou entrar nesse mérito, porque não tem necessidade. Porque nós somos iguais perante. Uma hora eu sou o espírito não tem sexo. Então, uma hora, de acordo com a minha necessidade que eu preciso passar na Terra, eu venho como homem. Dependendo da minha necessidade no futuro, eu venho como mulher. E aí sucessivamente, né? Para que nós possamos evoluir. Ali, ambos, família, tios, pais, enfim, todos nós. Então, a importância que há da mãe para com o filho, quando nós estamos como mães, nós precisamos ter um carinho muito grande. Eu sei, eu conheço, eu tenho isso aqui, né, a gente convive com várias pessoas, muito jovens,
que estudaram, fizeram lá, faz faculdade, pós-graduação, as meninas, né, que estão muito mais hoje presentes na faculdade. Hoje a grande maioria é mulher, que quer estar buscando ali a sua conquista, está buscando o seu posicionamento, está correto. O que está aí um pouquinho, que está assim, ainda não conseguimos ajustar, foi quando a mãe ela deixa a educação ou deixa para a avó, ou deixa para os professores, para os professores cuidarem dos filhos, né? Mas ela fala, mas eu vou fazer o quê? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar o dinheiro. Só que, às vezes, nós ficamos o dia inteiro fora de casa. Dia inteiro. E quando a gente chega, às vezes, cansado do trabalho às 8, 7, 8 horas, eu quero fazer tudo por aqui. Em 1 hora, em meia hora, eu quero esgotar o meu filho de amor. E é aí que a gente erra. É aí que está o problema. Então, nós temos que ter um ajuste. As mães têm que ter um tempo maior com os filhos. E ter a valorização na questão social igual. Porque tem que haver isso, porque senão nós vamos formar quem para o futuro? Nós estamos formando que tipo de criança, que tipo de homem nós estamos formando para o nosso futuro? Se essas crianças que estão hoje, que estão colocadas em nosso berço, nas nossas mãos, estamos dando para outros educarem? Qual é o motivo de uma religião? Qual é o motivo de ensinar o bem? Eu tenho quase certeza que um professor não vai ensinar isso para os nossos filhos. Ela vai ensinar o que ela sabe. E muitas vezes essa pessoa não tem a sensibilidade de uma mãe para educar um filho. Vocês imaginem um espírito que vem aqui com uma mãe totalmente voltada para o filho, para educar o filho, ela coloca na mão de outro. Não vai acontecer o que precisava acontecer. Por quê? Porque aquele carinho, aquela sensibilidade é da mãe, é do pai. E eles precisam estar presentes na educação dos filhos. Porque senão, hoje, a gente percebe como não há, as famílias hoje estão querendo destruir as famílias, gente, pelo amor de Deus. Estão querendo destruir este órgão, esta instituição que levou anos, séculos, para se formar. Estão querendo destruir isso. Por quê? Porque essa loucura que estamos vivendo de político, econômico, e não há um equilíbrio, não há a questão da importância que existe na família, de nós termos os filhos, de nós termos do cuidado que nós temos que ter com a educação. Nós não podemos transferir a educação dos filhos para os professores e nem para os nossos avós. Não podemos. Foi nos dado um espírito para colocar nas nossas mãos. Eu sou responsável por isso. Então eu vou ter que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito para conseguir fazer que, pelo menos no período, eu tenho que, na formação, essa é a questão, na formação daquela criança, na formação cultural, na formação de educação pessoal, né? de ter toda a educação que precisa ter para com os outros, para com os mais velhos, enfim, para todos aqueles que precisam. Então nós precisamos, né, de uma certa forma, tentar resolver essa questão, porque senão esta instituição chamada família vai cada vez, ainda mais com essas questões aí que estão, infelizmente, eu me perdoe, eu não queria entrar nisso, mas é criança. Se há um negócio do aborto, né, que estão querendo aprovar o aborto, que estão querendo liberar o aborto aqui no Brasil, enfim, em outros, não só aqui, mas em outros lugares do mundo, né, vocês imaginem como que fica um espírito desse, desde quando eu expliquei que há toda uma estrutura, todo um processo de você colocar uma criança no mundo, de dar oportunidade para um espírito. Imagina você, o Aidar, está aí ansioso, está ali, olha, eu vou renascer daqui tanto tempo.
e vai lá e abortam, cortam a minha ligação. Eu cortei junto, foi cortada a minha ligação com aquele feto e comigo. Perdi. E o que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir evoluir? Nós estamos deixando de evoluir a espiritualidade. Nós, na nossa própria necessidade. Né? Na Alemanha pode fazer o aborto até 3 meses. Está errado, Solange. Não pode existir isso. Sabe por quê? Espiritualmente, eu vou te explicar. Quando você tem a questão do embrião, né, ser fecundado, naquele exato momento já existe uma vida do embrião e do espírito, que está ligado àquele feto que está ali. Então, se 3 meses, 1 mês, 5 dias, um dia, que já houve a ligação do espírito com o embrião, já é uma morte, já é declarado um assassinato, é matar alguém. Você está matando, você está tirando a oportunidade de alguém vir para o planeta. Então, é por isso que nós da doutrina kardecista, nós espírita, né, nós não aceitamos isso, e não somos nós que não aceitamos. Nós não aceitamos porque sabemos do que acontece na espiritualidade. Nós temos conhecimento o quão é triste você tirar a oportunidade de alguém de reencarnar. Né? E nós sabemos o porquê. Existem os católicos, os protestantes, enfim, todas as religiões guardam na consciência, no conceito religioso cristão, guardam as propriedades desse tipo que não autorizam no aborto, né? Porque é algo que, assim, é um crime que se comete, né? Eu não gostaria de entrar muito nesse tema, porque isso até pode ser que eu fale um pouco mais sobre isso numa outra oportunidade, né? Mas é como estamos falando na questão aí desses ciclos, das mortes, e como nós estamos conduzindo hoje a nossa vida, como nós estamos olhando para a família, como que é que nós estamos educando os nossos filhos, né? O que eles pensam de nós, né? O que eles pensam de nós quando estiverem com uma consciência um pouco mais plena. O que será de nós quando chegarmos nos nossos 80? Aonde é que esse pessoal vai nos colocar? Eles vão nos matar, gente. Eles vão nos discriminar, vão nos indiscriminar, vão nos colocar em lugares para que a gente nem precisa existir. Porque nós estamos dando um exemplo de abandono. Nós estamos fazendo isso. E eles vão seguir o mesmo conceito. A maioria de nós hoje, eu fico assim, né? Eu respeito a opinião de cada um, porque a gente tem que respeitar que isso, cada um tem um pensamento e tem a sua forma de entender as coisas. Mas quando eu fico comigo, eu guardo comigo um sentimento tão triste quando uma pessoa chega para mim e fala: eu não quero ter filhos, eu vou ter animal, vou ter um cachorro, eu prefiro ter um cachorrinho do que ter um filho, né? E a pessoa às vezes fala isso sem saber o que está falando, né? Sem saber. O animal é importante conosco, sem dúvida, não estou aqui tirando a importância dos animaizinhos, são tão importantes quanto nós, mas o ser humano, trocar por um ser humano, isso às vezes na minha mente eu não consigo às vezes aceitar um negócio desse, mas eu tenho que respeitar a opinião de cada um, porque cada um está num nível, então nós temos que aceitar isso, nós temos que entender que cada um tem o seu momento e a sua forma de pensar. Só que a gente agora isso nos dá a oportunidade de um esclarecimento maior. Nos dá a oportunidade de fazer o quê? Vamos pegar os nossos filhos, vamos educá-los, vamos, por exemplo, os nossos netos também, a gente faz parte desse processo de educar, mas nós não podemos esquecer que nós não podemos interferir na educação dos nossos netos. É outra coisa importante. Outra coisa que muitos casais se separam por causa dos avós, da interferência que há dos avós com os netos. E a gente faz, às vezes, por egoísmo isso. E a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso posicionamento. Respeitar a opinião, você pode dar uma orientação para os nossos filhos, né?
para que eles eduquem adequadamente, mas não você interferir na educação dos seus netos. Isso nós não podemos, só se os pais estiverem ausentes. Aí eu sou responsável, então aí tudo bem. Eles vão ser educados à minha luz. Agora, eu vejo muitas vezes os pais, né? Ó, eu vou pedir para vocês cuidarem do meu filho. Perfeitamente. Aí a educação, quem vai dar sou eu. E não adianta vir os pais, mas você fez isso e não devia ter feito. Opa, peraí, como é que é? Então você vem e educa do jeito que você sabe melhor. Agora, quando os filhos estão na guarda dos pais, nós, avós, temos que recuar. Nós não podemos interferir. Nós temos que respeitar a educação que os nossos filhos estão dando para os filhos deles. E aí eu volto no início desta palestra dizendo da importância que nós temos que dar de exemplos para os nossos filhos, para que os nossos filhos não venham contra nós mais para frente. Tá certo? Porque quando a gente fala que nós temos que dar exemplo, que a gente não pode, né, os filhos não podem abandonar os pais, que está no Evangelho, mas para que os filhos não abandonem os pais não podem abandonar os filhos. E os pais não podem abandonar os seus parentes mais velhos, seus avós, sua pai, mãe, né? Dar exemplos para os filhos que estão assistindo, que nós temos que cuidar dos nossos idosos também. Vocês percebem, gente, que é uma cadeia? Eu não posso, para eu querer exigir, para eu não querer falar mal de alguém, eu tenho que dar bom exemplo. Então eu não posso abandonar os meus idosos. Os meus filhos, eu vou fazer de tudo para que eles aprendam isso. Por quê? Lá na frente, eu não vou gostar de ser abandonado pelos meus filhos. Tá certo? Então, é algo que é uma cadeia. Então, tudo isso tem um sentido. Ante aos nossos pais, né? Como que é? Ante os pequeninos, né? Ante os pequeninos, que é o tema. O que eu me posiciono? Como nós temos que nos posicionar perante aos nossos filhos? Como eu tenho que lidar? Como eu tenho que ensinar? Né? Como que eu tenho que... A questão religiosa, eu ponho até... eu não sei se muitos de vocês lembram que nós tínhamos nas escolas, certo, errado, não vou aqui discutir isso, nós tínhamos aulas, né, de aulas cristãs, aula do catecismo. Se eu era católico ou não, tudo bem, eu estava ali aprendendo algo de bom. Tiraram isso das escolas, né, porque cada um quer ter o seu... Né, mas na família, você pode muito bem, se você tem uma religião, você tem a obrigação de conduzir aquela criança à luz daquilo que você acredita, na luz de uma religião. Muitos falam para mim, não, mas a religião ela não é tudo. A religião ela serve para nós que somos fracos. Todos nós estamos aqui, precisamos de uma religião, dos bons ensinamentos, de amar ao próximo, amar a Deus. Isso se faz importante, é importante ainda dentro dos nossos dias. Daqui a um tempo talvez não haja mais necessidade, mas hoje há necessidade dos ensinamentos cristãos, há necessidade de uma boa educação. E esta base, às vezes, não precisa ser na escola, dentro de casa, dentro dos princípios que você acredita. Nós, kardecistas, o que nós pedimos àqueles que estão ao nosso, né, que são os nossos que estão ali conosco? Fazer o evangelho no lar. Isso, gente, abre uma fonte de luz, uma fonte de conhecimento para aqueles que estão nos ouvindo. Os nossos filhos ficam ali prestando atenção, às vezes estão dormindo, mas estão com a luz dos olhos espirituais abertos, estão nos ouvindo. Onde a gente abre o evangelho que fala sobre o amor, deixar-me vir a mim as crianças, amar uns aos outros, são ensinamentos básicos importantíssimos na formação dos nossos filhos. É importante que nós possamos ter uma Bíblia, assim, se eu sou católico, a Bíblia, se eu sou espírita, o Evangelho,
e colocar aquilo para os nossos filhos, para que eles possam ser educados, para que eles possam respeitar o outro, né? Tem uma coisa que foi dito pelo Marigo ontem, na segunda-feira, que eu achei super interessante. Quando o nosso filho recebe ou apanha na rua, ou faz alguma coisa, quando ele chega em casa, você fala, você vai lá e vai fazer o pior, vai dar o mesmo nele. Você veio aqui, então você vai bater naquele cara, ele vai apanhar nele, pega uma pedra e joga nele, faz qualquer coisa. Quantas vezes eu vi pais falando isso para os seus filhos? O que ele está ensinando? O ódio. Tudo bem, eu estou ali querendo fazer com que meu filho seja, né? Oh, meu filho não apanha, não vem para casa chorando, né? Não, eu vou ensinar ele a revidar. É um ensinamento incrível, gente, que nós talvez tenhamos errado lá no passado com esse tipo de educação. E hoje, né, nós estamos mais abertos, estamos aí mais, fomos melhores educados, estudamos, fizemos, os nossos pais talvez não tivessem, nós talvez aprendemos um pouco mais lá tarde, mas é importante que nós tenhamos cuidado com aquilo que a gente diz para os nossos filhos, né? Não revidar, para que isso? Se tem que haver, vamos lá, vamos para a escola, vamos lá falar com os professores, olha, está acontecendo isso, vamos arrumar isso. Em vez de revidar, vamos buscar outra forma, olha, vem para casa, vamos ficar juntos, por que não precisa fazer isso? Existe, não dar a mesma moeda, né? Como diz aqui, a educação sempre será o mais importante para os nossos filhos, ter uma formação para o futuro. Sensacional, Solange, é isso mesmo. Nós estamos hoje, as escolas precisam formar, precisam ensinar e não educar. Então os professores, eles não têm a obrigação da educação moral, educação moral, não tem que ser, tem que ser nossa. As escolas precisam, né, dar ensinamento aos nossos filhos para que nós também possamos dar, né, com o crescimento das escolas, com a boa formação, o nosso país cresce, as civilizações crescem, os estudos, eles nos transformam. E é isso que muitos, né, infelizmente, queriam que nós ficássemos sempre na ignorância. Quantas doutrinas aí, quantas religiões e quantos políticos, sei lá, que querem nos manter ignorantes para eles poderem nos dominar. Então nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Temos que estudar, temos que ter o conhecimento, temos que ter a evolução do amor. Isso, e não é com brigas, é com um respeito um ao outro, né? É com respeito à opinião do outro, é com respeito aonde a minha liberdade vai e a daquele termina. É isso que falta para nós nos educarmos. Falta educação para, principalmente, eu digo infelizmente para nós brasileiros, né? É mínimo ainda. A educação hoje no nosso país está péssima, precária, né? As crianças que entram nas escolas hoje não sabem nem uma tabuada simples de 2 vezes 2, 3 vezes 3, não sabe. Por que não sabe? Porque os professores acham que pode, então não estão nem aí com ninguém. Aí você precisa colocar numa escola particular. E aqueles que não podem vão continuar na ignorância, muito mais ignorantes do que nós éramos. Porque na nossa época, uma escola estadual era melhor que a escola particular. O que aconteceu? Mudaram os valores, quiseram melhorar e complicaram, e estão cada vez mais destruindo a formação dos nossos jovens. Hoje, infelizmente, só se fala em sexo, só se fala em drogas, em cigarro, em bebidas. Infelizmente, que geração que está sendo formada? Então basta. Nós temos que tomar decisões, temos que ser mais enérgicos. Existe, né, na espiritualidade hoje, está se falando, se nós não conseguirmos melhorar as nossas questões aqui nesse planeta, logo, logo virão coisas muito mais aí, de seres de outros lugares, para dar um basta na nós. Estamos prestes aí uma terceira guerra mundial.
Se isso for acontecer, vai haver interferência maior ainda da espiritualidade, com muito mais veemência, porque a espiritualidade não interfere nas nossas atitudes. A espiritualidade, ela respeita o nosso livre-arbítrio, ela respeita as nossas decisões, mas desde que nós não venhamos a prejudicar outros e outros seres. Porque o nosso planeta, ele está no momento de ajustes. Só que quantas vezes o Chico Xavier nos trouxe, quantas declarações foram nos dadas para que nós precisássemos nos estar orando mais, vigiando mais, né? Olhando pelos nossos filhos, não deixando eles à vontade, dando uma educação, às vezes uma repreensão é importante, uma educação um pouco mais adequada aos nossos filhos, não deixar eles soltos por aí ao bel prazer. Tá? Então a gente precisa enxergar, nós precisamos tomar, né? Eu infelizmente nós somos uma formiguinha, mas se isso aqui fala para outro, e a gente formar uma opinião maior, formar esse tipo de mentalidade que nós precisamos cuidar, nós temos que defender família, nós temos que valorizar a instituição família, porque se nós não conseguirmos, se nós não vencermos esta batalha que está havendo entre o bem e o mal, que a família ela é importantíssima para a nossa evolução, para o nosso bem-estar nesse planeta, nós vamos nos perder. Outra vez, como já nos perdemos no passado. E aí teremos que retornar outras e outras vezes, começando desde o zero, para começar tudo de novo, desde lá da época que nós não queremos nem saber, que eu nem lembro também. Então, gente, eu estou falando aqui, meu horário já foi embora. Me perdoe, gente, era uma live até às 9 horas, me perdoe, gente. Eu estou falando das crianças, né? Me perdoe, eu fui além do que eu precisava. Você, Solange, muito bem hoje, eu te agradeço, porque você nos ajudou através das suas colocações. Obrigado pela sua participação. Você nos deu bastante, aumentou o espectro para que nós pudéssemos falar um pouco mais dos nossos filhos. Nós somos espelho dos nossos filhos, né? E eles são de nós. É recíproco. Né? Nós somos espelho dos nossos filhos, os nossos filhos são os nossos espelhos. Da mesma forma. Né? Então nós não estamos aqui, ninguém é mais inteligente ou menos inteligente que nós estamos juntos. Somos colocados em grupos, em famílias, e esta família ela tem um certo grau de igualdade. Então, por isso que os nossos filhos nos ensinam, muitas vezes, e nós ensinamos eles. Só que, quando estou no papel de pai e de mãe, a minha obrigação é maior, de educar. E que a gente não esqueça isso. Porque se nós continuarmos a evitar, a não deixar e queremos destruir, né, principalmente esta instituição chamada família, eu não sei como que nós vamos conseguir dar continuidade a todo esse trabalho que teve a espiritualidade, todo o trabalho que nós tivemos de educação, vai tudo para água abaixo. Há tempo? Precisamos tomar iniciativa? Temos que pegar os nossos filhos, levar para uma religião, temos que ensinar o caminho do bem. Está nas nossas mãos o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, do planeta. Não vamos deixar que este planeta maravilhoso, o nosso Brasil, gente. Eu adoro a minha terra, né? Me perdoe, eu sei que cada um... Eu tenho 2 filhos que estão na Austrália, sobrinhas que estão no Canadá, enfim, para tudo quanto é lado aí. Mas eu adoro, eu viajei por muitos países, mas eu adoro este país, porque ele é um país que tem tudo. E nós temos agora a oportunidade, está abrindo uma oportunidade de nós provarmos para o mundo a grandeza do nosso país, o quanto somos importantes. Talvez sejamos o celeiro, que o meu avô falava já, que o Brasil seria o celeiro do mundo. E é o que vai acontecer hoje. Né? Mas depende de nós, depende de muitas coisas que nós estamos plantando hoje. Né? De aceitar, de colaborar, de evoluirmos juntos. Né? Tanto nas questões
da medicina, nas questões da educação, na medicina, na saúde, no trabalho, enfim, em todos os aspectos, há necessidade de nós, né, nós somos a pátria amada, né, nós somos a pátria do Evangelho, gente, nós somos dados como a pátria do Evangelho. Sabe o que é isso? É um título de muita importância para nós brasileiros, porque o nosso território, o nosso país, ele é riquíssimo, e somos nós que só está nas nossas mãos, né, de fazer com que ele cresça, mostre para o mundo o que, né, as questões de trabalho, de progresso e principalmente da educação, da religião, porque muitos países estão se perdendo na religião. Tá bom? Então, pessoal, eu agradeço imensamente. Eu vou também agora me despedir de todos vocês. Agradeço pela paciência que vocês tiveram e eu espero estar com vocês ou na próxima segunda-feira lá da nossa casa, nesta mesma condição, e numa outra quinta-feira estarmos juntos para nós darmos continuidade a esse trabalho, a essa condição, né, que a gente teve de dar esses esclarecimentos a todos, que é o estudo, inclusive estudo da doutrina kardecista. Solange, bons sonos. Eu sei que você já deve estar cansado aí, são 2h13 da manhã. Bons sonos para vocês, para todos, e até uma próxima oportunidade. Que assim seja e uma boa noite.